Bem, esse é o trabalho de eletrônica digital e eu vou fazer uma apresentação sobre os circuitos flip-flop, falando desde o que é, o funcionamento e o papel de cada componente nele. Um circuito. Um circuito, de maneira geral e bem simples, é um caminho completo para a circulação de elétrons. Ele é basicamente formado de uma fonte, na qual vai ter uma diferença de potencial, em que os elétrons vão percorrer o fio e que um circuito ele precisa necessariamente ter componentes. E esses componentes vão variar. Aqui nesse diagrama simples que eu coloquei de um circuito simples tem um resistor, mas isso vai variar. Pode ser um transistor, pode ser também um capacitor ou vários. Isso daí vai mudar dependendo da função. E os elétrons saem do polo negativo e passam para o polo positivo. Aqui o I, que representa a corrente, e a seta, no sentido, mostra o sentido convencional. Mas o que eu acabei de explicar que é o sentido real, na qual sai do polo negativo e vai para o positivo, por causa de uma diferença de potencial que existe. E um circuito ele é necessariamente formado por uma fonte, precisa ter uma carga, que pode ser basicamente a carga, pode ser os componentes, e precisa ter alguma utilidade para os seres humanos, como desde acender uma luz, ou então, sei lá, uma porta automática, enfim, tem várias funcionalidades. O circuito flip-flop em si. O circuito ele tem uma funcionalidade bem simples, que é basicamente fazer com que os LEDs alternantes se fazendo o efeito de piscar. Esse é um efeito não tão utilizável, é apenas um efeito visual, em que faz com que o circuito faz os LEDs piscar alternando entre si. Mas ele tem uma outra função que é muito importante e que faz com que ele seja bastante conhecido na lógica digital, que é a capacidade dele de armazenar bits, ou seja, ele tem aquela capacidade de armazenar 0 ou 1, que é um dos princípios um dos fundamentos da computação. Ele também possui um baixo custo de alimentação, dá de usar pilhas, como por exemplo ali na representação de qual utiliza uma pilha de 9 volts, que alimenta todo o circuito. A funcionalidade dele, bem, ele tem uma funcionalidade que é como eu mostrei ali na funcionalidade digital, na qual ele tem necessariamente duas saídas e que elas também precisam ser de níveis diferentes. Como assim? Se eu tiver em uma saída um nível alto, a outra tem que ser baixo, que esse alto e baixo representa-se por 0 ou 1. E isso faz com que o estado delas mude. E essa questão de estado, também se o flip-flop for um flip-flop assíncrono, a mudança de estado vai acontecer quase que imediata e que vai causar aquele efeito que a gente chama de piscar. E essa mudança de estado é a que a gente chama também que ele faz uma espécie de memorização, que é o que faz com que aconteça aquele efeito de armazenamento de bits que ele causa. E o que é aqui representado pelo piscar dos LEDs. E isso também faz possível as funções matemáticas e armazenamento de dados, como falei. Existem vários tipos de flip-flop, desde o tipo T, o tipo JK, tipo SR, enfim. Esse aqui é um tipo mais básico, assíncrono, na qual o estado dele muda rapidamente. Os componentes e as funções no circuito. Bem, primeiro o LED. O LED ele é basicamente um diodo que em si, todo mundo sabe que a função dele, quando passa, ele basicamente impede com que a corrente volte. É o que mostra aqui esse símbolo, que tem a seta, mas só que o LED em especial, ele tem uma composição na qual quando a corrente passa, ele consegue emitir luz. A função dele é basicamente acender e apagar, dependendo do que vai acontecer com o circuito, o estado na qual vai ter o circuito. O resistor é bem famoso, é um dos bem mais conhecidos na eletrônica, que tem basicamente a função do resistor é dificultar a passagem de corrente elétrica. E é basicamente quase essa mesma função que ele tem no circuito. Ele regula em determinadas partes do circuito para onde vai ou não a corrente.
Como mostrado aqui, ó, no circuito, tem 4. 2 de 470 ohms, que é a medida que é utilizada no resistor, e 2 de 10k ohms. Os capacitores. Os capacitores são capazes de armazenar cargas. Digamos que eles dão, em uns circuitos normais, eles meio que agilizam o processo de carga e fazem melhoram, otimizam o circuito. Aqui ele tem basicamente a função de acionar os transistores, que quando eles armazenam as cargas, eles lançam essas cargas para as bases dos transistores e faz com que libere elas e também ajude no funcionamento do piscar dos LEDs. Existem vários tipos de transistores, utilizados aqui desde os polarizados, não os polarizados, enfim. Aí tem aqui por último os transistores em si, que foi revolucionário para a computação como um todo, é um semicondutor que é muito utilizado em chaveamento e até mesmo em questões de circuitos lógicos. No LED, assim, no flip-flop, a função dele basicamente funciona como uma válvula, como se fosse realmente uma válvula hidráulica, na qual ele basicamente interrompe e liga de volta o circuito, que ele é o principal fator que faz com que haja realmente o piscar dos LEDs. Ele basicamente funciona ligando e desligando como um interruptor. Ah, mas que faz isso é o relé. Só que o relé, ele é basicamente um eletromecânico, ou seja, ele tem uma parte mecânica que vai ser analógica. O transistor não, o transistor ele é totalmente digital, ele funciona ligado diretamente à energia. Isso faz com que aconteça automaticamente, claro, dependendo do estado, se for baixo ou alto, 0 ou 1. E essas são as referências, as fontes das quais eu peguei as informações e para montar a minha apresentação.